Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna. Estamos de volta agora com o nosso segundo módulo, o módulo de Direito Administrativo. E já começamos falando sobre o nosso primeiro item. O primeiro item do edital em relação ao direito administrativo é o item de princípios constitucionais de direito administrativo. Como vocês se recordam, na nossa aula número 11 de Direito Constitucional, quando nós falamos sobre a administração pública, nós já conversamos sobre os 5 princípios expressos no artigo 37 da Constituição, que são lá o que nós recorremos a um recurso mnemônico do LIMP. Lembram do LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Já falamos sobre esses 5 princípios expressos do direito administrativo. Falaremos então nessa aula, meus queridos, sobre os princípios, outros princípios expressos na Constituição e também sobre princípios constitucionais administrativos implícitos que decorrem do sistema jurídico constitucional. Tranquilo? Então vamos lá. Falar sobre princípios do direito administrativo, meus queridos, é falar sobre regime jurídico administrativo. Professor, o que é regime jurídico administrativo? Sempre vejo essa expressão. Vamos lá. Regime jurídico administrativo é o conjunto sistematizado de princípios e regras que dão identidade ao direito administrativo, que diferencia o direito administrativo dos demais ramos do direito, certo? São os princípios e regras que dão uma correlação lógica, que dão uma relação de coerência e unidade ao direito administrativo. Por isso, regime jurídico administrativo. Alguns doutrinadores chamam também de sistema jurídico administrativo. Tudo bem? Então vamos lá, meus queridos. Princípios, aqui nós entenderemos como proposições básicas, como proposições fundamentais, proposições que condicionam toda a estrutura do direito administrativo, certo? Proposições que disciplinam, que são o alicerce, os fundamentos do direito administrativo. Tudo bem? Princípios são, portanto, proposições básicas que servem de parâmetros para a interpretação das demais normas jurídicas de direito administrativo. Tranquilo? Vamos lá, meus queridos. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele entende que nós temos no direito administrativo 2 supraprincípios, como ele mesmo diz, 2 pedras de toque do direito administrativo, certo? O professor Humberto Ávila chamaria isso de postulados normativos, ou seja, são normas que estão acima dos princípios. Professor, quais seriam esses supraprincípios, esses superprincípios, essas pedras de toque ou esses postulados normativos? Supremacia do interesse público sobre o interesse particular e a indisponibilidade do interesse público. Esses 2 são os supraprincípios do direito administrativo. Supremacia do interesse público sobre o interesse particular e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Tudo bem? Falaremos sobre o primeiro então. Lembrando que o princípio da supremacia do interesse público, ele não é um princípio expresso da nossa Constituição. Ele não está previsto expressamente na nossa Constituição. Tudo bem? Por este princípio, a administração, ela sempre terá uma posição privilegiada em face dos administrados, certo? Então, além de diversas prerrogativas e de diversas obrigações que não são extensíveis aos particulares. O princípio da supremacia do interesse público, ela dá uma posição privilegiada à administração em relação aos particulares. Tudo bem? Tranquilo? Por exemplo, professor, o senhor disse que não está expresso, mas diversas normas constitucionais nós poderemos encontrar manifestações deste princípio. Por exemplo, na desapropriação. A desapropriação, instituto que nós estudaremos aqui nas nossas aulas de direito administrativo,
que é uma forma de aquisição originária da propriedade, em que, independentemente da vontade do particular, o Estado adquire a propriedade desse particular. Isso é uma manifestação do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Princípio da supremacia do interesse público. Tudo bem? Tranquilo? A requisição de bens particulares, nós aprenderemos sobre a requisição, no caso de eminente perigo, também disposições em relação ao direito ambiental, às relações de consumo, nós temos diversas manifestações constitucionais do princípio da supremacia do interesse público. Tudo bem? Vamos lá, meus queridos. Este princípio é encontrado também nos privilégios tributários, nos privilégios processuais que são concedidos à Fazenda Pública e que nós estudaremos aqui no decorrer do nosso curso sobre esse módulo sobre direito administrativo. Tudo bem? Os contratos administrativos. Nós temos nos contratos administrativos cláusulas exorbitantes, cláusulas que permitem à administração, por exemplo, modificar ou rescindir de forma unilateral um contrato. Certo? Uma ocupação provisória de bens. Ocupação provisória de bens é uma manifestação do princípio da supremacia do interesse público. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Vamos lá então. O nosso segundo princípio, princípio da indisponibilidade do interesse público. Este princípio, na verdade, ele é uma contraposição ao princípio da supremacia do interesse público. É uma limitação ao princípio da supremacia do interesse público. Por quê? O administrador, ele não pode dispor do interesse público. Então, mesmo havendo uma supremacia do interesse público, o administrador está proibido, a ele é vedada a disponibilidade do interesse público. Tranquilo? Então esse é um contrapeso a essa superioridade descrita no princípio da supremacia. Tranquilo? Meus queridos, por este princípio nós entendemos que os bens e os direitos, os interesses públicos, eles são confiados aos administradores para mera gestão. O administrador não pode dispor desse bem, porque ele detém apenas a guarda. Cabe a esse administrador a conservação do interesse público. Tranquilo? O administrador exerce, portanto, uma função, uma atividade em nome e interesse do particular. Função significa exercício de atividade em nome e interesse de outrem. Portanto, o administrador público, ele exerce uma função, ou seja, uma atividade em nome e interesse de outra pessoa. Por isso, ele não pode dispor do interesse público. Tudo bem? Sobre a questão do interesse público, é importante trazer para vocês aqui, meus queridos, que nós temos, principalmente a doutrina italiana, ela nos diferencia o interesse público primário do interesse público secundário. O interesse público primário é o interesse da coletividade e o interesse público secundário é o interesse próprio da administração, é o interesse do Estado. O STF entende, a jurisprudência e a doutrina entende que o interesse público que não pode ser disponível é o interesse público primário, o interesse de toda a coletividade. Tranquilo? Então, lembrando, interesse público primário, interesse da coletividade. Interesse público secundário, interesse apenas da administração pública. Professor, o senhor poderia dar um exemplo? Um exemplo para vocês, meus queridos. A administração pública não pode, por exemplo, com base no interesse secundário, no interesse da própria administração, fixar multas de trânsito com mero fim arrecadatório. Porque o interesse que deve ser protegido é o interesse da coletividade. Nesse caso, o que? A ordem do trânsito, o trânsito ordenado das cidades. Por isso, uma blitz ou radares de sensores que estabeleçam multas
com mero fim arrecadatório será inconstitucional, porque ela busca apenas o interesse secundário, o interesse da própria administração, do próprio Estado, e deixa de lado o interesse da coletividade, que é o interesse primário. Tranquilo, meus queridos? Seguindo nossa aula, falando sobre os princípios constitucionais implícitos da administração, falaremos agora sobre o princípio da isonomia. O princípio da isonomia é aquele princípio que tem por objetivo tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Esse princípio ele é manifestado em relação à administração pública, por exemplo, na questão de limite de idade em concurso público, certo? A questão do limite de idade para concurso público, ela fica condicionada à compatibilidade com a natureza das atribuições do cargo e em razão da previsão legal. Então, é uma manifestação do princípio da isonomia, do princípio da igualdade material, da igualdade substancial, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. A grande dificuldade desse princípio é estabelecer os parâmetros, estabelecer a diferenciação entre os iguais e os desiguais, ou seja, qual é a medida desta desigualdade. Tudo bem? Então fique aí o princípio da isonomia, que também é aplicado à administração pública. Princípio do contraditório e ampla defesa. Princípio do contraditório na administração pública está relacionado ao conhecimento dos processos e procedimentos administrativos, certo? O contraditório exige uma bilateralidade, garante que ninguém será julgado no âmbito administrativo sem que seja ouvido. Tudo bem? Ampla defesa. Meus queridos, a ampla defesa é uma consequência do devido processo legal. É o princípio que exige, por exemplo, necessidade de defesa prévia no procedimento administrativo, análise de provas. A ampla defesa, como manifestação do devido processo legal, ela exige que o contraditório que foi oferecido, que ele tenha real possibilidade de influência no procedimento administrativo. Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Meus queridos, razoabilidade é o bom senso da administração, é o bom senso do administrador. E proporcionalidade é a compatibilidade entre o fim que a administração quer alcançar e o ato utilizado para esse fim. Então, razoabilidade é o bom senso da administração. Proporcionalidade é a compatibilidade entre o fim que a administração quer alcançar e o ato que ele utilizou para alcançar esse fim. Tudo bem? A proporcionalidade é para que se determine que um ato é proporcional, o ato deve ser adequado, ou seja, o meio utilizado deve ser o correto em relação ao fim que a administração pretende alcançar. Tudo bem? Deve ser o ato necessário. A conduta deve ser a menos gravosa em relação a todos os bens envolvidos. E por fim, a proporcionalidade ela deve gerar vantagens para o interesse público, para os particulares, ou seja, deve haver uma compatibilidade, um equilíbrio entre os danos causados e as vantagens em relação aos administrados. Tudo bem? Seguindo então, meus queridos, sobre o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o STF já entendeu, por exemplo, que é desproporcional, que não é razoável a exclusão de um candidato de um concurso público cuja convocação para a segunda fase ocorreu 8 anos após realizada a primeira fase. O STF entendeu que essa exclusão não há que se exigir do candidato que durante 8 anos ele fique consultando o Diário Oficial todos os dias. Por isso, essa exclusão
foi considerada desarrazoada, foi considerada desproporcional. Tudo bem? No mesmo sentido, o STF entendeu também que a obrigatoriedade de pesar botijão de gás na presença do consumidor é uma obrigação desproporcional e, por isso, inconstitucional, porque fere o princípio constitucional da proporcionalidade. Tudo bem? Princípio da motivação. Motivação é a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que determinam a prática de determinado ato administrativo. É, em resumo, meus queridos, a justificação do ato administrativo praticado. Lembrando que o artigo 93(10) da Constituição e também o artigo 129, parágrafo 4º, estabelecem expressamente o dever de motivação aos atos do Poder Judiciário e aos atos do Ministério Público. Entretanto, entende-se que o dever de motivação é um princípio constitucional implícito também para a administração pública. Então, no exercício da administração pública, tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Legislativo e o Ministério Público, quando atua na função administrativa e especificamente o que nós estamos estudando para a administração, há a necessidade de motivação de todos os seus atos, inclusive em relação aos atos de exoneração de cargos em comissão. Por exemplo, se um ato foi motivado para a exoneração de um cargo em comissão, foi motivado pela redução de gastos e uma semana depois a administração contrata outra pessoa e nomeia para aquele cargo, este ato é declarado ilegal. Por quê? Porque a motivação foi falsa. Então, até mesmo para a exoneração de um cargo em comissão, há necessidade de motivação. E essa motivação, ela não pode ser falsa. Deve haver compatibilidade entre a justificativa e o ato praticado. Tudo bem, meus queridos? Seguindo, então, princípio da segurança jurídica. Meus queridos, princípio da segurança jurídica, também denominado princípio da proteção à confiança, é o princípio que tem por objetivo dar uma maior estabilidade às situações jurídicas. Princípio da segurança jurídica, que em sua prova você deve mencionar que é a razão de ser, a razão de existência da atividade notarial e de registro. Atividade notarial de registro, ela existe em razão do princípio da segurança jurídica, que também é aplicável à administração. Princípio da segurança jurídica é o princípio segundo o qual se evita alterações supervenientes que venham causar instabilidade à situação dos administrados. Então, não se permite alterações supervenientes que gerem instabilidade à situação dos administrados, à situação dos particulares. E, por fim, o princípio da continuidade dos serviços públicos. Os serviços públicos essenciais, eles não devem sofrer interrupção. Deve sempre haver continuidade para que a comunidade, para que o interesse público não seja prejudicado. O STJ entende que é ilegal, que é ilegítimo o corte de fornecimento de energia, por exemplo, quando o inadimplente é um hospital, devido que a prevalência do interesse público primário, o interesse público nesse caso, ele é indisponível, ele não pode ser suprimido, ele não pode ser afastado. Então, é ilegítimo o corte do fornecimento de energia quando também causar lesão irreversível à integridade física do usuário. Então, se o usuário pode sofrer uma lesão à sua integridade física, é ilegítimo o corte de energia elétrica, porque neste caso a energia elétrica ela é um bem fundamental, um bem essencial para a manutenção da integridade física do usuário.
Esses são os princípios constitucionais implícitos da administração. Já estudamos lá, eu peço para que vocês voltem na aula de Direito Constitucional, do módulo de Direito Constitucional. Nós colocaremos no material de vocês as diversas súmulas que estão relacionadas aos princípios constitucionais da administração. Súmulas do STF, súmulas do STJ que estão relacionadas aos princípios constitucionais da administração, e eu peço para que vocês façam a leitura dessas súmulas com muito carinho, porque com certeza essas súmulas são objeto de pergunta nas questões de primeira fase. Tranquilo? Meus queridos, até a nossa próxima aula daqui a pouquinho sobre a administração pública indireta. Falaremos sobre as autarquias. Até daqui a pouquinho.